Olá alunos, tudo bem? Na aula de hoje, vamos falar um pouquinho para vocês sobre momento vetorial. O primeiro conceito de momento aparece lá na antiguidade, com Arquimedes, que disse o seguinte: me dá um ponto de apoio e uma alavanca bem grande que eu sou capaz de mover o mundo. Na imagem que vocês estão vendo ali do lado, vocês veem que temos uma alavanca, que chama um braço, e tem um pontinho de apoio. Claro que é uma abstração, mas foi a primeira vez que apareceu esse conceito formulado matematicamente. A gente pode dizer que a força 1 vezes a distância 1, ou braço 1, é igual à força 2 vezes o braço 2. Se o braço 2 for muito grande, tendendo ao infinito, a força 2 pode ser muito pequenininha, que eu consigo movimentar toda a massa da Terra. Essa abstração proposta por Arquimedes é a base da ideia de momento. Na mecânica dos sólidos, a gente costuma começar com um exemplo de trocar o pneu do carro. Quando você tem que afrouxar os parafusos para retirar o pneu, ou mesmo apertar os parafusos quando coloca de volta o pneu, você, na verdade, está exercendo uma força num ponto de aplicação, e essa força provoca a rotação em um ponto de apoio. A ideia de momento é mais ou menos essa. Eu posso, por exemplo, como no caso mostrado ali, determinar o vetor AB ou RAB. E eu posso determinar a força F. Escrevendo essa força e esse vetor na forma vetorial, eu posso descobrir qual é o momento vetorial, que é dado pelo produto vetorial de RAB vezes a força F. Com isso, a gente encontra um determinante e, ao calcular, a gente encontra tanto a medida do momento vetorial, que é Newton vezes metro, a unidade, quanto o módulo, que o módulo é pelo quê? Raiz quadrada dos componentes elevado ao quadrado. Dito isso, a gente tem várias aplicações de momento na vida real. Certa vez estava vindo aqui para a escola, para o IFSC, e me deparei com uma placa enorme, deitada, derrubada. Na noite anterior havia acontecido uma rajada de vento, ventos muito fortes. O que aconteceu com a placa? Na verdade, a placa não resistiu ao momento da força do vento, ou seja, o vento exerceu uma pressão na placa, essa pressão multiplicada pela área da placa transforma-se em uma força. Essa força, que a gente pode considerar que está aplicada no ponto central de aplicação da placa, ela tem um braço em relação à base. Fazendo o produto vetorial do RAB, A seria o ponto de origem, o B, o ponto de aplicação da força. Produto vetorial com a força, eu tenho um momento. Se esse momento é superior a uma determinada resistência desse material, a fundação não vai aguentar e a placa tombou. Ela caiu. Então vejam como é importante esse conceito aplicado na prática. Então eu vou agora passar para vocês um exercício para vocês fazerem, e aí a gente tira as dúvidas de vocês ao longo do tempo. Beleza? Segunda questão é: qual o momento da força F de módulo 3.000 kN, a força aqui, nessa direção aqui, na direção contrária de x, né? Então vai ficar menos 3.000 I. Essa força ela aplica no centro de uma placa, que o centro da placa é o ponto B, e tem coordenadas x0, y igual a 1,5 e z 10. Então eu posso escrever o RAB como sendo 1,5 J e 10K. Fazendo isso, eu faço que o momento vetorial é RAB, é o produto vetorial de RAB, que é esse aqui, vezes a força F, que tem escrito assim, ó. Aqui está a força e aqui está o RAB. Então a gente fazendo a conta dá que o módulo do momento é 30.335 Newton vezes metros. E aqui está exatamente aqui o momento escrito vetorialmente, para esse caso aqui. Olá alunos, tudo bem? Na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre o momento vetorial. Vamos pensar um pouquinho o seguinte: o que é o momento na verdade? Vamos desenhar aqui para vocês. Momento, um vetor é dado por RAB, por exemplo, vetor, produto vetorial pela força, por exemplo. Nesse caso, vamos imaginar a seguinte situação, né, que eu tenho aqui, ó, o eixo de coordenadas x, y e z, e que eu tenho
por exemplo, uma força que vá daqui até aqui, opa, seja de A até B, esse aqui é o RAB, né? E eu tenho uma força nessa posição aqui, ó, F. Eu vou chamar essa força F, o módulo dela sendo 1000 newtons. E aqui eu vou dizer que eu tenho o 4 e aqui 3. Então vamos lá. Para escrever o RAB nesse caso, o RAB vai ser igual a 3I mais 4J. Mais, e vamos colocar aqui a altura dele aqui, ó, 5. Mais 5K. Ok, então, eu tenho aí o vetor RAB e eu tenho o vetor força. O vetor força pode ser escrito agora, vetorialmente, como sendo 1000. Agora eu vou colocar, ele está na direção direto para J, né? Lá na J. Então, 1000J, só assim. Para a gente fazer, então, o cálculo do momento, eu vou fazer esse produto vetorial para vocês aqui verem. Vou colocar aqui do lado, ver se eu consigo reduzir aqui, ó. Coloquei aqui do lado. Pronto, vamos lá fazer aqui, ó. O produto vetorial, então, momento vetorial vai ser igual I JK 3 aqui, 4 e 5 e 0 na força agora aqui embaixo, 1000 J e 0. Com isso a gente vai fazer a seguinte notação. 0 0I mais 0J mais 3000K. Ok. Agora, para esse lado, 0 também. Agora, até 5.000 menos 5.000I. E 0J. Vou somar isso aqui tudo e eu vou ter que o momento decorrente daquela força em relação ao ponto A vai ser igual a menos 5.000 e mais 3000K. E é isso. Né? Espero que vocês tenham entendido. São exemplos como esse que vocês precisam fazer aí nas aulas para reforçar o aprendizado sobre o momento vetorial. Até a próxima aula. Olá, alunos. Vamos fazer aqui mais um exercício sobre momento, né, de uma força aplicada em relação a um ponto. Sempre é isso, o momento é decorrente de uma determinada força. Nesse caso aqui, vejo que eu tenho uma força de 300 N aplicada no ponto aqui. Vou chamar isso aqui de ponto B. E o apoio é o ponto A. Vejo aí que tem uma distância, né? Uma distância aqui, ó, essa medida de 70 centímetros, aqui 50 centímetros, né? E eu tenho uma barra aí em L que está submetida aí a essa força. O que acontece? Que momento essa força aqui vai gerar, ou que torque ela vai gerar ali no apoio? Vamos calcular? Veja bem, então a gente faz assim, sempre assim, ó.
Primeiro, a gente coordenado do ponto A, 0, 0, 0. O A está aqui, ó, bem na origem, né? Coloquei o sistema Y, X e Z aqui, ó. O B já é 0,7 em X, aqui é 0,7, aqui em metro agora, né? 0,5 aqui em Y e 0 em Z. Logo, a gente tem o vetor RAB, que é dado dessa forma. É o B menos A, né? B menos A fica 0,7I mais 0,5J. E a força, a gente escreve ela vetorialmente como sendo menos 300K, porque ela está para baixo, né? Então, na direção K. Não tem componente X nem Y. O momento é o vetor momento é um produto vetorial do RAB, do vetor RAB vezes o vetor força. E a gente faz a seguinte conta aqui, ó, IJK aqui na primeira linha, o 0,7I, o 0,5J, aqui o 0, que não tem componente em K, aqui também 0 e 0, e aqui componente em K. Fazendo isso, olha o que acontece, ó. Temos aqui 300 vezes 0,5, que dá aí 150, não é isso? Só que dá negativo, porque eu tenho menos ali. Depois eu tenho 0, depois tenho 0 aqui também. Aqui, ó, também dá 0, aqui também dá 0. E aí também tem 300 vezes 0,07. Só que aí menos aqui fica positivo, que é o sentido contrário. Então fica 210J. Logo, a gente pode agora fazer o módulo do momento, vocês devem saber que é o que? Raiz quadrada, né? E 150 ao quadrado mais 210 ao quadrado. Então, com isso a gente encontra 258 newton vezes metros. Vamos fazer o próximo. O próximo é mais simples, né? Veja que agora tem uma barra aqui, ó, e apoiado no ponto A, uma força de 500 newton aqui, ó. Então, vejam, o que acontece? Eu tenho aqui o RAB, nesse caso aqui, 1,2I, né? Veja que é a direção I. Tem a força de 500J, veja que está na direção Y, né? Então, o momento agora é feito dessa forma aqui, ó, dá 600K. E o módulo é 600 newton vezes metros, né? É isso, espero ter entendido e até a próxima aula. Olá, alunos, eu queria que vocês olhassem aí para essa placa horizontal que está aqui, né, representada. Essa placa horizontal tem dimensão de 30 centímetros aqui, ó, na largura, 30 centímetros por 40 centímetros aqui de comprimento, né? 24, 38, 40 centímetros. 40 por 30, exatamente isso. Eu tenho o ponto A aqui, eu tenho o ponto C, o ponto B e o ponto D. E aqui o ponto O. E aí eu coloquei o eixo de coordenada, né, apontado para cima, o Z, o X para cá e o Y para cá. Pode ficar diferente isso, não tem nenhum problema aí de acordo com o desenho, né, que vocês encontrarem. Bom, a pergunta que eu faço é a seguinte: eu sei que eu conheço essa força de 200 newton aqui, ó. Conheço essa força de 200 newton para cá, ó, de C, apontando de C para D, né? E a coordenada de D, vocês estão vendo aqui, ó, a coordenada de D aqui, ó, 0,08 em X, que é essa medida aqui, 0 em Y e 0,24 em Z. Exatamente essa medida aqui, ó. Bom, eu conheço o módulo da força, então, tem uma força para cá, eu conheço o módulo 200 newton. E eu queria saber qual é o momento causado por essa força em relação a esse apoio aqui em A. Então, eu tenho um braço aqui, ó, e tenho essa força. O momento, vetorialmente falando, é escrito dessa forma aqui, ó. RAC vezes o vetor força FCD. Então, o vetor RAC, ó, que vocês estão vendo aqui, e o vetor força FCD. AC, esse vetor aqui, ó, esse braço aqui. E FCD é o vetor que a gente vai obter por meio dessa expressão aqui, ó. Vamos lá, vou escrever aqui para vocês, ó. O FCD
vai ser igual o módulo da força FCD, que foi dado como sendo 200 Newton, vezes o CD, que é o vetor unitário. O vetor unitário é o vetorzinho aqui, ó. O vetorzinho que vai dizer aqui, o vetor unitário que guarda as características da direção CD. Então, feito isso, lembrando que aqui então é 200 Newton, foi dado na questão, e o CD vai ser dado por meio dessa expressão aqui, ó. O vetor unitário CD é igual a RCD, vetor, sobre o módulo de RCD, bem assim, ó. Bom, para isso então agora tem que escrever o vetor RCD, que é isso aqui, ó. E eu sei disso porque é o D menos C, componente D está aqui, C está aqui. Então, escrevendo D menos C, eu tenho isso aqui, ó. D menos C, ó. 0,08 menos 0,40 dá menos 0,32. 0 menos 0,3 dá menos 0,3, está aqui, ó. E 0,24 menos 0 dá 0,24. Isso aqui é o RCD. O módulo de RCD está aqui, ó. Se você olhar a unidade, vai dar em metro, né? Dividindo agora o RCD pelo módulo, eu vou ter que o vetor vetor unitário UCD é isso aqui, ó. A força FCD é obtida por meio dessa conta aqui, ó. É o 200 vezes esse vetor unitário aqui, ó. Multiplicar 200 por cada uma desses componentes, eu vou ter exatamente isso aqui, ó. 128 negativos menos 128i menos 120j mais 96k. Na página seguinte, o que eu faço? Eu vou aqui e coloco nessa forma aqui, ó, para fazer o cálculo do momento, né? E aí eu vou ter momento 28,8i menos 7,68j mais 28,8k. E o módulo do momento vai ser 41,44 Newton vezes metro, né? Que a unidade de momento é Newton vezes metro. Lembrando que, nesse caso, eu usei essas coordenadas assim, ó. Z para cima, X, Y. Vocês podem encontrar casos, né? Onde isso aqui esteja trocado, né? Não tem problema nenhum, tá? Esse resultado aqui é coerente com esse sistema de coordenadas. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.